Você é daquelas pessoas que costumam receber muitos nãos como resposta, ou então se sente um fracassado porque ainda não conseguiu conquistar nada em relação ao que você quer fazer? Talvez por tomar tantos nãos, você acredita que o sucesso é impossível? Você precisa aprender que existe a possibilidade de nunca aceitar o não como resposta, e talvez isso para você possa ser libertador. Hoje, por exemplo, eu estou levando nãos como resposta. Eu estou tentando gravar esse vídeo e tem vizinhos fazendo obra e ouvindo música muito alta. Para mim isso poderia ser considerado nãos. Não faça. Não grave esse vídeo. Não continue. Talvez vocês estejam ouvindo no fundo, mas eu não vou parar. Eu não vou desistir de gravar. Desistir de gravar e não gravar esse vídeo nesse momento talvez possa me fazer parecer ser um fracassado. E eu não vou me permitir me sentir dessa forma. Então, como você está vendo que é difícil gravar esse vídeo, é um sufoco, é uma dificuldade, se você puder me ajudar deixando um like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, você me ajudaria muito e para mim ia fazer muito mais sentido. Pensando que eu estou fazendo a coisa certa, por mais que eu tenha que lidar com este tipo de barulho todos os vídeos. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato e para mim vai fazer sentido passar por todas essas barreiras. E eu também espero que você consiga se motivar e passar pelas suas barreiras. Então, vamos pro vídeo. Então, a primeira coisa, que é uma das coisas mais importantes quando fala de não aceitar um não como resposta, é justamente parar de ver o fracasso como uma coisa ruim. De que forma você considera que fracassou, que teve uma derrota, e de que forma você acha que pode tirar proveito disso e transformar numa coisa positiva. Se eu for parar pra pensar, a gente fracassa na nossa vida o tempo todo, a gente erra o tempo todo, a gente perde o tempo todo, mas a gente só perde de verdade quando a gente aceita que a gente perdeu. A partir do momento que a gente não se entrega e não se dá como derrotado, a gente ainda não é um fracassado. Na verdade, você não é fracassado porque fracassou. Você pode conversar com todos os empreendedores, todos os empresários de sucesso, todos os milionários e bilionários, e todos eles vão falar a mesma coisa. O que molda o caminho do sucesso é o fracasso. Cada não que você toma é um filtro. Cada erro que você comete, você aprende o que não fazer. Cada fracasso que você tem, você aprende qual é o caminho que você não deve ir. Tem várias portas abertas para você abrir e ir fundo. Quando você vai abrindo uma porta ou outra, um caminho ou outro e indo fundo, você vai descobrir, justamente com os erros e com os fracassos, as portas no qual você não deveria abrir. E com isso, com o tempo, vai sobrar apenas uma porta, que é a porta do sucesso. Então, tenta utilizar o fracasso ao seu favor. Não saia dele, não fuja dele, não use-o como uma derrota e não se sinta um fracassado. Um outro detalhe importante é que muitas das vezes o sucesso vem depois de um fracasso. Como eu disse, são várias portas que se fecham. E talvez tenham 5 portas à sua frente e a porta do sucesso é a terceira e você às vezes está na segunda. Então não tem por que você não continuar abrindo todas as portas. Em algum momento você vai encontrar a porta certa. Lembre-se sempre, o sucesso está a um passo do fracasso. Eu vou tentar resumir uma história que eu li no livro Quem Vence Enriquece. Esse livro é ótimo e fala muito sobre essa questão de fracassar. Um homem comprou máquinas e equipamentos para coletar ouro numa região que ele acreditava ter muito ouro. E ele coletou um pouquinho e depois de cavar um pouco mais, ele ficou sem encontrar mais nenhum ouro e ele acabou desistindo. Ele vendeu suas máquinas e equipamentos para uma outra pessoa naquela cidade. O que aconteceu foi que aquela pessoa decidiu contratar um especialista para analisar aquela região. E ele fez uma análise e ele identificou que uma quantidade muito grande de ouro estava a aproximadamente 1 metro de onde aquele outro homem parou de cavar. Então essa pessoa que comprou daquele homem as máquinas e os equipamentos para cavar, acabou indo até lá, cavou aquela região e o ouro estava ali. Ou seja, 1 metro depois daquela pessoa que considerou que fracassou e desistiu, estava o sucesso dela. No caso, a outra pessoa que comprou as ferramentas foi lá, cavou e encontrou toda essa tonelada de ouros, toda essa quantia grande de ouro e ficou milionário. Ou seja, nessa história tem um cara que fracassou e desistiu e tem um cara que aproveitou desse fracasso e ao invés da própria pessoa que fracassou usar o fracasso para si, uma terceira pessoa viu que ele fracassou e pegou esse fracasso e o que eu posso fazer com a informação que ele me deu? Então ele chegou,
foi proativo, foi atrás do que ele precisava, achou que poderia conseguir encontrar esse ouro e encontrou. A própria pessoa que errou ao desistir poderia simplesmente ter continuado tentando. Como eu disse antes, não necessariamente quando você fracassa, você precisa se sentir um fracassado. Mas quando você desiste, aí sim, você fracassa de verdade. E não fracassa só uma vez, você fracassa duas. Então não se esqueça, se você é um fracassado, você pode estar a um passo do sucesso. Não desista. Outro detalhe é que cada não é um molde, é um filtro. Ou seja, aprender o que não fazer, às vezes é um dos segredos. Às vezes é uma das coisas mais importantes que pode acontecer com você. Muitas das vezes você saber o que não deve fazer vai te ajudar a chegar no caminho mais certo, como eu falei na primeira parte do fracasso. Então aprenda a usar esse não que você recebe como um filtro, como um molde, como um aprendizado. Aceitar o não é fracassar e desistir. Você precisa persistir, você não precisa aceitar aquele não, você não precisa achar correto que te deram um não e que aquele não é o certo. Não precisa aceitar um não como resposta. Você precisa fazer do não uma vitória. Aquele não precisa virar uma vitória lá na frente, você não pode virar de costas para aquele não, você precisa encará-lo. Esses dias eu falei um pouco sobre isso lá no meu Instagram. E eu falei sobre essa questão de tomar nãos. Eu tomei não várias vezes. Eu nunca trabalhei de CLT, porque eu fiz várias entrevistas de emprego, vamos botar para mais de 30. E eu nunca passei da primeira fase. Eu nunca tomei um sim em entrevistas de emprego. Isso me moldou. Isso me fez entender que eu não precisava acertar minha carteira e ser um funcionário de alguém para ser alguém. Eu entendi que empreender é um dos melhores caminhos, é um dos caminhos da liberdade, e hoje isso formou a mentalidade que eu tenho. E talvez esse caminho, esses nãos, me fizeram talvez conseguir transformar a vida de outras pessoas. Então é mais ou menos isso que eu penso. É importante não ceder ao não. Esse foi particularmente o meu filtro do não, do que não fazer. Eu tomei tantos nãos, ninguém nunca me aceitou dentro da sua própria empresa, que eu decidi não aceitar trabalhar na empresa de alguém, e sim pra mim, trabalhar pra mim, fazer o que eu amo, fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto. Pra vocês terem uma noção, eu fui indicado 3 vezes pra trabalhar numa empresa boa. As 3 vezes, em mais ou menos 3 anos que eu tentei entrar, teve algum problema e tudo foi por água abaixo. Inclusive, uma vez eu estava praticamente na porta de entrada da empresa. Eu estava quase lá dentro. E deu errado mesmo assim. Então, eu já sei o que não fazer. Eu já sei do que não depender. Uma outra coisa que eu também aprendi muito no livro Quem Pensa Enriquece, com Napoleão Hill, foi: você precisa queimar todas as pontes que estão atrás de você. Ou seja, quando você vai seguir no seu caminho, você vai cruzando pontes, vai cruzando barreiras. E enfim, essas pontes que estão atrás de você precisam ser queimadas. Por quê? Quando você queima o caminho que você já passou, você não se permite voltar. Como você vai passar uma ponte e depois recuar se ela foi queimada, se ela foi derrubada? Então, destrua todas as pontes que estão atrás de você, todo aquele caminho que você passou. Não se permita recuar, se permita sempre andar para frente. Faça coisas que te façam crescer e nunca que te diminuam. É muito clichê se eu chegar aqui e falar para você: não deixe ninguém apontar o dedo para você e falar que você não é capaz. É clichê, mas é mais clichê e mais normal ainda a gente escutar pessoas falando pra gente que não é possível fazer isso, não tem como fazer isso. Toda a grande conquista que as pessoas tiveram hoje começaram com pequenas conquistas. Então, se você começar conquistando poucas coisas, você pode ser gigante lá na frente. Então, não aceite ninguém apontar o dedo para você e aprenda. Queime todas as pontes que estão atrás de você.